Olá, boa noite. Quinta-feira, 10 de outubro, e vamos iniciar mais uma live. É uma live muito importante, muito especial, com um amigo meu, um profissional de altíssimo nível, que eu acredito que vocês vão gostar muito. Então, seja bem-vindo, Yasmin, seja bem-vindo, Aurilene, também seja bem-vindo. Nós vamos ter uma live maravilhosa hoje. Eu sou Bruno Kruk e sempre buscando temas voltados à liderança, gestão, a relacionamento humano, a sucesso profissional, carreira, relacionamento, inteligência emocional. Então, vou trazer uma pessoa muito especial. Boa noite a todos, boa noite. Também Flávio, boa noite, Almir, sejam bem-vindos. Em seguida, vou trazer um convidado, um profissional que eu respeito muito, gosto muito e tem muito a agregar de conhecimento. E lembre que você está limitado nos conhecimentos que tem. Ampliando os conhecimentos, você amplia as suas possibilidades de êxito. E sem muita delonga, né? Porque não tem por que espichar. Eu vou trazer em seguida o convidado. Já vou chamar o meu amigo Franco Fontoura. Vamos procurar ele aqui. Vamos procurar meu amigo Franco Fontoura, para que ele aproveite o máximo aqui em outubro. Espero que tua semana tenha sido muito boa e que você aproveite o máximo desse nosso encontro. Já estou recebendo meu amigo Franco Fontoura e tenho certeza que quem não conhece vai gostar muito dele. Então, Franco, prazer te ver aqui e tenho certeza que muita gente vai aproveitar com teus conhecimentos, tuas ideias. Para mim, uma grande satisfação ter você nessa live. Uma grande satisfação te conhecer, ter trabalhado com você, para você também, e ter comprado nas tuas lojas. Tá? Já deixo um abraço para o teu pai, já deixo um abraço para a tua irmã também, Karen, aí. Teu pai é uma pessoa de grande dinamismo, uma pessoa que ajudou a construir toda uma história. Então, deixa um abração para eles aí, que foi um prazer conhecer eles aqui. Então, boa noite, Franco. Vou deixar você começar se apresentando, o pessoal está começando a chegar na live aí. A palavra está contigo, Franco. Beleza, tá me escutando bem, Bruno? Tudo Escutando? certo? Perfeito, perfeito. Perfeito, perfeito. Então, primeiro, boa noite, Bruno. Obrigado aí pelo convite. Pode deixar que os abraços vão ser entregues aqui pro pessoal. Acho que alguns vão estar participando, vão estar vendo aqui. Quando eu falei que ia participar, o pessoal ficou muito feliz, incentivou bastante. E realmente, assim, né? A gente já trabalhou junto, já viu bastante coisa junto. Você já fez alguns trabalhos aqui para nós e a gente sempre ficou muito satisfeito, se conectou muito com o teu posicionamento, com o teu estilo de trabalho. E acho que isso realmente é uma conexão com a nossa empresa e com a nossa forma de trabalhar e agir aqui. Então, eu sou um empresário, né? Eu brinco que eu não sou um empresário por escolha, mas sim por destino. Sou filho de um baita do empreendedor, minha mãe é extremamente à frente também, são duas águias aí, a gente sempre brinca que tem que ter, eu e a Cacá, né, eu e minha irmã que hoje dividimos a direção da empresa, a gente tem que estar segurando eles às vezes, para realmente, né, aquele espírito empreendedor, aquele espírito de fazer acontecer muito forte dentro da nossa família, e aí eu digo que realmente eu tô aqui por destino porque eu sou do mesmo jeito, e aí às vezes a Cacá tem que me segurar, né, então o espírito aí é de casa, né? É materno e fraterno. Então a gente está sempre fazendo coisas novas. Hoje eu estou há 18 anos já dentro da empresa, né? Eu sou segunda geração. A gente tem uma empresa aí hoje que é um grupo focado no ramo de moda masculina. Aí temos mais de 20 lojas em todo o estado do Rio Grande do Sul. E eu fico muito feliz de poder estar junto com a minha irmã seguindo esse caminho, né, como diretor comercial e hoje diretor operacional da empresa, fazendo essa continuidade, né, de manter a nossa conexão da nossa família com a nossa empresa e com as pessoas que a gente tanto ama aí, que são nossos clientes. Uma parte muito positiva, porque a gente sabe que não é fácil fazer uma sucessão profissional, né, numa empresa. Verdade. É uma coisa complexa, mas eu vi, pelo que conheci vocês, que vocês deram um andamento muito positivo, conseguiram fazer algo maravilhoso, que é a expansão do negócio, que não é fácil tu manter e expandir, é mais difícil ainda, e vocês dois são complementares um ao outro. A tua atuação é uma, a Karen é a outra, é bem dividido, um busca apoio com o outro, mas é uma gestão muito bem organizada, até porque a empresa está crescendo bastante. Então, eu acho que cada vez mais ela tem que ter esse profissionalismo de gestão.
Com certeza. Isso é uma das nossas conversas diárias, né? Que como um é muito comercial e o outro é muito organizacional, né? Essa parte realmente mais financeira, estratégica e até do nosso posicionamento que a Kaká traz muito forte no DNA dela, a gente brinca que a gente é uma combinação perfeita, em que um é extremamente ativo na parte de produto, desenvolvimento de pessoas, tem esse foco muito grande no trabalho comercial e ela tem uma veia extremamente importante na parte de organização de processos, organização na nossa estrutura e principalmente na nossa parte estratégica e financeira do negócio. Que não adianta, se um não tiver o outro, tu não consegue fazer a empresa crescer, evoluir e principalmente se posicionar de uma forma que o mercado aceite de uma forma legal, né? Porque às vezes tem empresas que miram só um lado, né? Que é só a parte do dinheiro, do business mesmo, e a Kaká não, ela traz toda essa parte do posicionamento, tanto com as ações dela, né? Da parte ali do projeto social e tudo mais, que ela busca sempre estar devolvendo, e aí a gente se conecta muito forte nessa parte de que, além de ser uma empresa familiar, a gente também busca uma profissionalização e devolver, né? Devolver para as pessoas, devolver para a nossa comunidade em geral. Pelo que eu sei, vocês já estão com várias filiais. Para quem não sabe, estou falando com o Franco Fontoura, de Passo Fundo, um empresário junto com a irmã dele, o pai e a mãe, eles atuam e dirigem a empresa Dom Juan Moda Home Masculina, Moda Home. E são várias filiais, né, Franco? Vocês já estão em que cidades? Além de Passo Fundo, que eu acho que tem 3 lojas em Passo Fundo, né? Hoje são 4 já em Passo Fundo e a gente tá 4? abrindo isso, e a gente tá abrindo uma nova oportunidade aí que surgiu com um novo fornecedor nosso, que é esse segredinho ainda aí. Mas a gente tá num projeto novo com um parceiro nosso aí de longa data. Hoje são 4 em Passo Fundo. Aí temos cidades como Bento, Bagé, Livramento, Ijuí, Cruz Alta, Lajeado. Nós temos 2 operações, Capão da Canoa, Santa Maria, Montenegro, Santa Cruz, onde mais? Marau, Nova Prata, enfim, a gente está hoje talvez eu tenha esquecido de alguma das nossas lojas aqui, mas hoje a gente já está presente aí em grande parte do norte do estado, do centro do estado e também na fronteira sul. Então vocês estão com umas 12 lojas, pelo jeito, contando Hoje nós todas. estamos são 20 operações. 20 São operações. 20, são 20 Parabéns. operações do grupo Dom Juan, né? O E, nosso objetivo aí é expandir ainda mais, mas já são 20 lojas no modelo de franquia, né? Então nós temos 4 próprias e o restante da nossa rede ela é toda baseada no modelo de franchise. uhum. A gente sabe que precisa preparar bastante os gestores para isso, né? Porque não adianta somente você estar preparado, a tua equipe para Passo Fundo, para colocar teu nome em outra cidade e ele levar a tua marca e não fazer bobagem, tu tem que preparar muito bem essas pessoas. Imagino que é um processo delicado de fazer um franchise. É um processo muito desafiador, né? Até porque a nossa expansão do negócio aconteceu em um momento que não se falava muito sobre processo, que foi lá nos anos 90, né? Então, assim, meu pai, ele começou o nosso negócio, ele com essa veia empreendedora e muito ativa no mercado por todo o conhecimento que ele já tinha, né? Por já ter sido um diretor de uma rede grande de moda. Então, ele veio para o mercado e ele fez uma expansão muito agressiva. O que foi muito legal? Ele conseguiu trazer o DNA para as pessoas que ele conseguiu captar. Então, ele pegou pessoas que realmente trazem o DNA da Dom Juan, que é o atendimento, é a veia da consultoria especializada, são os produtos de qualidade e principalmente o respeito pelo consumidor, né? Que isso é uma das coisas que a gente busca com o franchising, aproximar, né, os nossos fornecedores, a Dom Juan, do cliente. E aí, quando a gente tem um operador da própria cidade, isso facilita muito, né? Sim. Eu vejo que vocês estão usando vários conhecimentos de gestão muito bem colocados. Vocês estão geralmente sempre escolhendo um bom ponto, bons parceiros. Vocês têm uma boa visibilidade, né? Uma boa imagem. Vocês têm vitrines maravilhosas, organização, layout muito bem colocado, produtos modernos. Parece que eu estou sendo pago para falar, mas é um fato porque a empresa é bem organizada mesmo, muito bonita. Sempre me chamava a atenção, né? Então, fui vendo que realmente vocês fizeram por merecer. E um ponto que eu acho que pega bem na tua veia também, e eu acho que para os nossos ouvintes vai ser importante, até porque
depois a gente vai pegando alguns cortes também, que eu acho que é válido. Eu sempre digo assim, claro que para ter sucesso precisa de várias coisas, mas vamos colocar um triângulo que eu acho que é bem importante. Um dos triângulos importantes do sucesso é entender que para ter sucesso eu tenho que ser competente na área que eu estou. A pessoa escolher uma área, ela tem que se tornar competente, ou seja, se tornar muito boa no que faz. Segundo lugar, a pessoa também ela vai precisar ter assim muita motivação, porque vai ter adversidades, vai ter dificuldades, né? Seja de concorrência, do mercado, do dinheiro, do governo, então vai precisar de muita motivação, mas se ela for muito competente e motivada e não tiver visibilidade, também não adianta, né? E aí vocês atuam muito para levar visibilidade para o indivíduo através da aparência, da roupa, do marketing pessoal, do branding. Então, você é especialista nisso, eu trabalho bastante com isso, mas eu gosto de ouvir quem está todo dia na área também, para a gente fechar os pontos, tá? Franco, vamos abordar esse tema aqui que eu acho que é importantíssimo, até porque você gosta muito, né? Sim, sim. Na verdade, é a minha veia do negócio, né? Quando eu entrei dentro da empresa, foi um momento diferente. Ali já nos anos 2007, 2009, a gente já vinha no movimento diferente justamente da moda masculina, né? A gente sempre teve um posicionamento muito forte no feminino, né? De trazer tendências, daquela vaidade, da autoestima, elevar e principalmente trazer resultados através da vestimenta, né? Que é o posicionamento e personal branding. O que a gente foi justamente entendendo durante os anos? Que o homem, ele tratava isso como algo periférico, né? Que realmente ele pensava muito no trabalho dele, ele pensava muito em como ele queria estar com a família, mas ele não entendia o quanto a autoestima e a vaidade dele poderiam influenciar na performance dele. E aí isso foi uma das coisas que, principalmente quando eu entrei dentro do negócio, a gente acabou percebendo que, principalmente o meu pai, isso eu acho que é uma das veias mais interessantes dele, que ele sempre foi um cara muito adaptável, ele sempre foi muito ágil em entender o mercado. E aí ele foi percebendo que o homem, além de comprar, ele precisava de uma consultoria, e não uma consultoria só para aprender, para ele ensinar qual é o produto correto. Não, Não sou uma de loja como se vestir. de roupa. Exatamente. Eu sempre digo que não adianta eu ter uma loja no melhor ponto da cidade, linda, maravilhosa, com layout top, com as melhores marcas, com produto sensacional, se a minha equipe não estiver capacitada e pronta para fazer uma consultoria para o nosso cliente, uma curadoria dentro dos nossos produtos para realmente atender o nosso cliente. Então, quando eu entrei dentro da empresa, a gente já mudou um pouquinho a abordagem justamente para uma visão dele, que foi o quê? Mano, precisamos trazer uma abordagem diferente para o nosso atendimento. E ele fazia isso ao natural. Só que era muito difícil tu replicar, né? E aí, como a gente não tinha esse processo muito bem organizado, a gente na época não tinha nem manual de identidade da marca, para te ter uma noção. Aí a Cacá, até na faculdade dela, eu lembro que a gente conversava muito que quando ela fez o trabalho de conclusão, ela fez sobre padronização, sobre processos, justamente pensando no franchising, que era levar essa visão do meu pai de consultoria especializada, consultoria de imagem. E meu pai, isso aí eu acho que foi uma das ações mais visionárias dele, que foi focar em o quê? Atender o cliente na necessidade do cliente e trazer todo o benefício que as marcas, o status, o produto de qualidade, a consultoria, os ajustes, a personalização, para o quê? Transformar a imagem do homem em algo que trouxesse, né, outros benefícios além de só vestimento, né? Então acho que isso é muito importante assim dentro da nossa veia, assim, na nossa história. Sim, porque fazer com que cada vendedor teu se torne um consultor e Demais. consiga olhar o perfil da pessoa, ver o que ela gosta realmente e aquilo que ela gosta, mas aquilo que é útil para ela e fazer ela compreender que é útil, né? Não é Exatamente. só vender uma roupa, vender um terno, vender um blazer, é vender aquilo que combina para ela porque ela deseja para o futuro. Né? Perfeito, perfeito. Isso é a coisa mais importante. É que assim, tem várias marcas que vendem o mesmo produto, correto? Vende uma camisa, vende uma calça, né? Só que, pro Franco, uma marca veste melhor. Perfeito? Então, isso começa já a fazer todo esse trabalho de o quê? Montar
dentro dos nossos produtos, dentro das nossas gamas de marcas, o que é o melhor para o Bruno, o que é o melhor para o Franco, como que o Bruno precisa estar vestido no dia a dia de trabalho dele, né? Que trabalha com treinamento, com reuniões, mas ao mesmo tempo ele precisa ter a adaptabilidade da estrada, vira e mexe está viajando. Então entender qual é que é a realidade de cada cliente e oferecer o melhor produto, a melhor solução para ele. Perfeito. Acredito que é importante, quem está assistindo, gente, aproveita, depois você vai em @FrancoFontoura, segue ele, tem muita dica aí, principalmente no mundo masculino, tem muita dica importante, vale a pena pegar as dicas, vale a pena quebrar as barreiras de achar que não tem muita importância a aparência. Sim, se tu for competente, mas não tiver relacionamento, se não for bem visto, não adianta. Eu não sei se eu estou certo, Franco, mas eu coloco assim, que marketing são estudos do mercado e como me vender para o mercado. Mas branding é a percepção que as pessoas têm de mim, o entendimento que elas têm. Então, eu vou construindo uma imagem, consciente ou inconsciente, que vai gerar uma reputação. Todo o teu trabalho está para ajudar as pessoas a ter um branding positivo que as ajude realmente a crescer no mercado. É isso? Exatamente. Isso é uma estratégia, na verdade, principalmente uma coisa que eu fui... Pessoas aqui, só vou deixar um abraço para todos aí, boa noite a todos. Tem gente dizendo que veste muitas roupas tudo da Dom Juan, ícone do empresariado gaúcho, com certeza. Um dos líderes das novas gerações que está fazendo grande sucesso, Franco Fontoura, Lojas Dom Juan, para quem está chegando aí. Tá? Voltamos à sua fala, porque eu te cortei agora. Não, fica tranquilo. Eu que agradeço o pessoal aí que está acompanhando, fico muito feliz. Mas realmente, assim, o personal branding, o que a gente traz, né? É trazer todo o posicionamento da pessoa, né? Porque, vamos lá, e isso eu acho que é bem legal da gente falar. Não existe uma receita de bolo na vestimenta, por quê? Um empresário do ramo agrícola, e isso eu acho que é um case bem legal porque aconteceu essa semana dentro da nossa empresa. É totalmente diferente do empresário de um ramo, digamos assim, vamos expor numa outra situação. Um empresário do ramo de medicamentos. Por quê? Tem um dia a dia, tem uma logística de trabalho, e o outro tem uma logística totalmente diferente. Os dois têm um valor fantástico, geram uma renda violenta. Porém, o posicionamento e a forma com que ele se veste precisa se conectar com o público que ele vai estar comunicando. Né? O posicionamento dele precisa estar refletido a partir da vestimenta. Porque muitas vezes as pessoas não te dão aquela oportunidade de você falar, se expor antes de te julgar. E aí a vestimenta cumpre um papel muito importante. E aí nós estamos conversando sobre como a vestimenta pode impactar, positivo e negativo. E aí esse meu amigo aí, um empresário do ramo da água, ele me falou, não, porque eu quero vestir um terno. Falei, cara, vamos pensar o seguinte, você vai estar num dia de campo, legal, você é o cara mais importante lá, porque você vai estar expondo, vai estar falando. Só que você precisa entender que as pessoas vão estar de camisa manga curta, de calça jeans e bota. Tu vai chegar de terno lá, tu vai criar uma barreira. As pessoas já vão ter uma barreira na tua comunicação. Da mesma forma, o contrário, né? Esse outro empresário do ramo de medicamentos que só trabalha em reuniões em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, ele me falou, não, cara, porque eu quero só botar uma camisa e uma calça. Eu falei, não, peraí. Aí tu precisa estar com um costume, uma camisa sem gravata, legal, e pode ser até um tênis, pode ser uma coisa mais confortável, porque tu vai estar no dia a dia, vai estar visitando, né, várias unidades e tudo mais, mas você precisa passar a credibilidade, tanto de um lado quanto do outro. A vestimenta é diferente, mas eles têm o mesmo objetivo, né? E aí por isso que é tão importante a gente conhecer com quem a gente está falando e com quem a gente vai se conectar no nosso dia a dia. Né? O dia a dia de trabalho acho que define grande parte da vestimenta, e nós como consultores de imagem aqui na Dom Juan, precisamos estar preparados para fazer as melhores escolhas e ajudar nessa curadoria para os nossos clientes terem o máximo de performance a partir da vestimenta deles. Sim, porque tem muita gente que imagina que simplesmente se tornar competente ou falar bonito vai resolver. Se a pessoa não criar uma boa imagem de início, uma boa comunicação não verbal, o que inclui a visual, ele realmente vai ser barrado. E é claro que existe, cada caso tem uma necessidade, né? Alguns momentos talvez seja ser mais casual, alguns momentos mais formal, né? Indo para várias situações. Eu até, numa das vezes, Franco, eu fiz uma coisa que foi a mais louca. Não sei se você já viu algum palestrante de pijama.
Já não vi, mas eu já fui numa apresentação que o cara tava de pijama. Tá? Eu justamente, uma vez eu tive que fazer isso por causa que eu vi que era necessário. Eu até tinha preparado minha roupa, um terno para usar, porque era um congresso da administração do Sim, Estado, né? Esse aham, congresso atual. E eu era o palestrante no domingo de manhã, depois vinha o principal. Era só nós dois ali, mas tinha tido congresso toda sexta-feira de noite, todo sábado de manhã, tarde de noite. E aí, quando eu perfeito. acordei, pensei, eu acordei para palestrar, mas cansado, né? E aí eu Ah, pensei, assim, todos os estudantes já foram para a festa na sexta, já foram para a festa no sábado, vão chegar meio atrasados, vão chegar com sono, né? Vão estar sim, cansados. O que eu faço para acordar essa turma? Aí eu até levei, lembro que eu levei escondido da mulher um pijama. Não sabia se eu ia usar ou não. aham. Na hora eu fui no palco escondido lá atrás, coloquei pijama, pé descalço, e quando me apresentaram todo o currículo, entrei, aqueles pijama antigo acetinado ainda, Nossa! azulão. Claro que deu um rebuliço no auditório todo, né? Todo o Sim, auditório rebuliço, acordou todo mundo, e aí de pijama eu fui provocando, e em seguida daí eu já dividi os grupos de São Paulo, o grupo de Caxias, o grupo de Porto Alegre, e aí enquanto eles fizeram uma pequena tarefa, fui lá dentro, coloquei o terno e voltei, né? sim. Mas é usar a aparência conforme a necessidade que a gente quer. Então, assim, para Estratégia, né? ajudar uma pessoa que quer melhorar uma carreira, pode começar a me apresentar algumas situações da tua experiência prática, Fran? Porque quem está nos Claro, ouvindo pode tirar algum proveito, com né? certeza. Na verdade, assim, eu acho que eu vou usar o meu próprio case, tá? Perfeito, Porque quando perfeito. eu comecei na empresa, eu tinha 16 anos na época, né? Então, quando a gente se conecta, e principalmente está relacionado com pessoas que talvez tenham uma idade muito acima da nossa, a questão da credibilidade e da segurança que tu precisa passar para as pessoas, para que elas queiram fazer negócio contigo, é muito importante. E aí a tua aparência, a tua vestimenta, ela fala muito sobre você, porque quando a gente fala sobre fazer negócio com alguém, é confiar na outra pessoa, né? E aí, para mim confiar na outra pessoa, eu preciso primeiro me conectar com o que eu tô vendo na minha frente, né? Perfeito. E principalmente falando sobre o ramo de moda, eu preciso passar que, além de moda, né, eu preciso passar essa segurança para ele. Então não adianta eu me vestir na moda, e eu era muito jovem, e o jovem ele gosta de ousar na vestimenta, Sim. se eu não consigo passar essa credibilidade para o meu E cliente. você, E aí eu fui perceber. menos de 20 anos de idade, atendendo pessoas com 30, 40. 60. Eu tenho clientes meus assim que hoje a gente brinca que meu pai atendia o bisavô, na verdade, hoje. Ele atende o vô. Eu hoje atendo o bisavô, o vô, o filho e o neto. E agora, daqui uns dias, o bisneto. Né? Então a gente brinca que assim, essa conexão que a gente precisa ter com os nossos clientes, ela precisa estar muito embasada no que a gente mostra, porque a moda é isso, né? É Sim. como tu te posiciona, como tu te mostra para o mercado e como isso vai fazer com que as outras pessoas interpretem o que tu fala da forma correta. Porque isso é uma outra coisa que é muito importante. A gente sempre falava que, não, eu sou responsável pelo que eu falo. Hoje a gente fala um pouquinho diferente. Eu sou responsável pelo que eu falo, mas também pelo que as outras pessoas entendem sobre o que eu estou falando. Então, a conexão de fala, comunicação verbal, não verbal e também atitudes, elas fazem total conexão e principalmente quando eu falo que lá atrás, eu podia falar tudo certo, eu podia ter a melhor argumentação, mas se eu não mostrasse algo, os meus resultados, e aí, a partir da minha própria vestimenta, eu tive que mudar isso muito. No início, eu vestia muito camiseta, muito polo, e aí eu tive que mudar para uma camisa, mudar para um blazer, porque eu era muito jovem e estava tratando com pessoas que, né, vestiam esse tipo de produto, fez total diferença e principalmente fez os meus resultados mudarem. Em que sentido? Quando a gente se cuida, a gente se torna mais vaidoso. E ser vaidoso te traz uma coisa que é muito legal. É disciplina com si próprio. Tu Uhum. para de negociar algumas coisas. E aí, a Sim. partir disso, tu começa, né, a investir na tua vestimenta, na tua característica física, tu investe na tua estética. E isso reflete no quê? Principalmente no teu comprometimento e no teu profissionalismo, não só com os outros, mas com si próprio.
né? Então a vestimenta ela faz justamente essa conexão e faz com que as pessoas também te deem ouvidos. Esse, Eu sempre falo. viu? Pode falar. Esses dias mesmo eu estava falando com o cliente também para ele cuidar um pouco mais da aparência dele, porque é claro, uma coisa é você estar em casa, uma coisa é você estar rodeado com os amigos numa festa, são contextos diferentes, Perfeito. momentos diferentes, né? Mas ele queria levar para a experiência profissional, crescer na carreira, mas sendo muito desleixado para aquele mercado. É. Então, ele nunca seria visto como um possível candidato à gestão. Né? E aí a gente estava insistindo muito para ele, e foi difícil para ele romper a barreira, porque no Muito. inconsciente dele, por mais que ele queria crescer, ele tinha barreiras inconscientes que faziam ele perceber que uma pessoa muito bem vestida, tipo com terno, gravata, bem sociável, é como se ela fosse uma pessoa snob. Isso era uma Exatamente. crença dele. Sim. Né? Então, para romper essas crenças são necessárias, porque às vezes a pessoa ela tem uma linha, ela se comporta ali e ela tem crenças limitando ela para ousar. Por isso que eu acho que um conselho e ela entender a importância real daquilo, que não tem nada a ver com snobismo, tem a ver sim com uma utilidade para você transmitir a imagem que você quer exatamente para aquilo que você deseja, né? Eu quero passar uma imagem mais misteriosa, mais sociável, mais amigável, mais distante, mais formal. Eu tenho que ver o que impacta, né? Uma Com cor azul, certeza. uma cor azul escura, um preto, um vermelho, Sim. vai ter significados diferentes. Com E aí, é certeza. difícil fazer o cliente compreender, Franco? É muito. Na verdade, hoje, isso ainda aqui no Brasil, ele ainda existem muitos paradigmas. O que a gente fala? Na Europa, isso já se compreende um pouco mais. A Ásia é muito conectada com a parte externa e interna, né? Mas hoje, Brasil, América Latina, a gente tem aquela fala que se alguém se importa com o que eu tô vestindo, eu não quero fazer negócio com esse cara. Né, tem esses preconceitos. E aí a gente fala muito no nosso dia a dia que o nosso principal fator, o nosso principal, digamos assim, a nossa principal responsabilidade é educar, tá? É indicar o que é correto, é falar sobre as regras e principalmente falar o porquê de cumprir algumas regras, principalmente de dress code, conforme você está e aonde você está. Porque é questão de respeito, né? E as pessoas, para te começar, né? Vamos falar assim, numa reunião formal, como é que as pessoas vão estar vestidas? Você precisa se colocar dentro dos ambientes da forma correta. E aí é o que eu sempre digo. Às vezes as pessoas, né, falam sobre sucesso, falam sobre como chegar no sucesso, sobre como alcançar o sucesso. E às vezes isso pode começar e deve começar por como a gente se vê. E aí eu sempre falo, vista-se para o sucesso. Então não é vestir roupas caras. E isso eu acho que é muito importante. Quando a gente para analisar o que traz resultado na vida de alguém, não é o valor das tuas roupas, mas é você estar vestido de forma adequada para o ambiente que você vai estar frequentando. Porque para as pessoas te escutarem, elas precisam te perceber. E aí a vestimenta ela traz um fator muito importante para que as pessoas te escutem. Vista-se não só para ser lembrado, mas sim para ser escutado, para que as Para pessoas dar parem para ti. credibilidade, né? Exatamente, exatamente. Sabe que quando eu trabalho em autoestima, eu escrevi um livro sobre autoestima com 44 ideias práticas, e eu digo assim, existe um lado da autoestima que é a base, que é aquela Exatamente. externa, onde tu vai trabalhar com a vaidade. Depois tu vai para níveis superiores, Perfeito. onde tu vai trabalhar a parte interna. Mas essa base é importante. E aí eu começo com as primeiras chaves, são cuidar do corpo, para ter um corpo saudável, não estou dizendo sarado, trincado, até porque cada caso é de um pouquinho diferente, necessidades, mas um corpo saudável, um corpo dinâmico, um corpo bonito, né, dentro do biotipo. E, em segundo lugar, é se vestir adequadamente, para ter uma boa aparência mesmo para aquilo que quer. Depois, sim, pode ter as outras coisas, mas se o cara não cuidar nem da aparência, nem do trato, ele talvez não vai cuidar nem das habilidades de relacionamento humano. Perfeito. Se ele não souber se cuidar, ele não vai cuidar do relacionamento também. Então, eu acho que transmitir essa credibilidade é a chave.
Tem uma coisa que eu aconselho as pessoas, e foi o que eu aconselhei para esse executivo, só que ele tinha que primeiro romper a barreira dele da crença. Aí depois eu disse para ele, tu vai começar a se vestir muito melhor, e daqui 2, 3 meses, quando tu já estiver se vestindo mais confortável, né, aí, e tratando bem as pessoas, você vai começar a copiar a roupa do chefe, tá? Para ficar parecido com o chefe, para se vir como um futuro chefe. Claro, Tá? claro. Acho que tem a ver tudo a ver, né, Franco? Totalmente. Eu vou te falar, isso aconteceu comigo. Eu me visto como meu pai se vestia de certa forma, trazendo a moda, trazendo a inovação no momento, mas eu me visto como aquela pessoa de sucesso, né? A gente sempre tem os nossos gurus, Os os nossos, modelos. exatamente, os nossos modelos, né? De quem já chegou onde a gente gostaria de estar. Então é importante que a gente primeiro se coloque como isso. E aí eu digo, né? Às vezes a gente também fica preso a algumas situações de, quando eu chegar lá. Não. Começa hoje fazendo o que você precisa fazer para depois, quando você estiver lá, você se dá alguns luxos, né? Eu sempre digo sobre isso. Um amigo meu de Santa Catarina, o Ramos, um abraço para você, Ramos. Prazer ter você aqui junto. Ele colocou, mas nunca melhor que eles. Sim, você vai ficar parecido com o chefe, mas nunca deve ofuscar o mestre. Se ofuscar o mestre, Exatamente. pode ser o inimigo, né? Aí é Exatamente. bonito. As Aí, 48 leis do poder. Tu nunca ofusca teu chefe. essas habilidades são importantes, né? Claro. Entender de gente, psicologia humana, tudo isso Perfeito. ajuda muito. Muito. Franco, uma pessoa que quisesse se destacar, por exemplo, vamos imaginar, vamos pegar um exemplo. Uma pessoa que quiser se destacar no mercado financeiro, que tipo de vestimenta seria adequado, que tipo de cor? Eu sei que cada pessoa vai ser um pouquinho diferente. Sim, E a algumas colorometria. instituições poderão também ter perfil um pouquinho diferente. Mas Perfeito. poderia dar alguma ideia, por exemplo? Claro, não, isso aí eu posso fazer tranquilamente. Nesse caso, eu acho que é muito importante a gente entender que dinheiro é o bem mais importante das pessoas, porque vem através do tempo delas. Certo. Que para mim é fundamental. Tu ter a responsabilidade, principalmente o respeito com o dinheiro das pessoas, é tu respeitar o tempo e a vida da pessoa. Então, quando a gente fala sobre isso, uma coisa é muito importante: a gente precisa trabalhar em tons que passem credibilidade e segurança. E aí, azul marinho e cinza são fundamentais nessa vestimenta. O cinza tipo chumbo? Exatamente. O cinza Tá, é tipo chumbo. E o azul marinho ou um azul royal, tá. tá? São fundamentais. Por quê? Porque são duas cores que remetem à segurança, credibilidade. E principalmente são cores que estão presentes muito fortes no nosso dia a dia. E o cérebro, tu sabe melhor do que eu, né, Bruno, que ele se conecta com o que é natural para ele, com o que é Sim. familiar para ele. Então essas cores são fundamentais. Então quando a gente vê principalmente pessoas que estão querendo entrar e ingressar nesse mercado, eu sempre falo, cara, primeira coisa, vamos trabalhar tuas cores. Branco, cinza ou chumbo, né? E azul marinho. Porque o azul marinho, ao contrário do preto, o preto ele traz um tom misterioso. Eu não quero botar dinheiro na mão de alguém que eu acho misterioso, porque eu não sei o que esse cara vai fazer com esse dinheiro. E Uhum. olha a importância disso. Quando a gente fala sobre os arquétipos, né, principalmente no personal branding, quando a gente fala sobre posicionamento profissional e posicionamento pessoal, existe uma diferença de que o teu arquétipo, para quando tu vai se relacionar com pessoas no teu ramo pessoal, pode ser um, mas no teu ramo profissional ele precisa normalmente ser outro. Tá? Então, no Uhum. ramo financeiro, o que tu precisa? Cara, eu posso ser um cara descontraído, eu posso ter tudo mais. Ok, fora do meu ambiente de trabalho. Então, no meu ambiente de trabalho, eu necessariamente vou precisar ser um pouquinho mais formal, até na minha forma de falar, na minha forma de me colocar e também na minha forma de se vestir, porque isso vai se refletir na minha proposta de valor. E aí, quando eu falo isso, um blazer é fundamental. Eu não digo para usar um costume completo ou um terno completo. Eu acho que muitas vezes o costume ou o terno ele traz algumas barreiras, porque o terno ele é formal demais, né? Seria para um nível superior já no sistema financeiro, mas não para Exatamente. no intermédio, né, gerente? Exatamente. Quem é um cara de médio hoje, eu vou te falar que é fundamental ele usar um blazer e uma camisa. Um blazer azul marinho ou chumbo e uma camisa branca ou azul clara. Por quê? Porque isso vai neutralizar qualquer
digamos assim, insegurança e certeza que esse cliente venha a ter da abordagem que ele vai trazer. E aí o cliente ele vai conseguir escutar de uma forma mais saudosa e mais amistosa a proposta que tu venha fazer para ele. Então eu estou no caminho certo, porque quando eu oriento também meus clientes, eu sempre digo assim que um terno azul marinho, um azul escuro, ele passa credibilidade, exatamente, profissionalismo, né, seriedade. E exatamente, uma camisa clara para deixar aberta a pessoa, né? Exatamente. Mas então vou botar só carregar aqui meu celular. Vou precisar carregar meu celular aqui. Não se preocupe, não se preocupe. Pode pegando aí. Estou falando com o Franco Fontoura, gestor das lojas. Tudo bem, Franco? Tudo. Vai dar certo? Tá, não, tá aqui, ó. Já estou carregando. Beleza. Gestor das lojas Dom Juan Moda Homem, tem várias cidades do nosso estado, de várias franquias. Procure buscar essa informação, buscar o aconselhamento com eles na sua loja, quando visitar Passo Fundo, quando for a Santa Maria e Juí também, né? Santa Maria também tem? Temos Santa Maria, Ijuí, Lajeado, Santa Cruz, Lajeado, Santa Cruz, Passo Fundo, Nova Prata, Amaral, Bento, tomar uns vinhos em Bento. Então, aproveite, se você estiver passando nessas lojas, se você for dessas lojas, Dom Juan, moda homem, vale a pena. No caso, assim, por exemplo, vamos exagerar, eu pessoalmente sou, como você diz, eu, Bruno, gosto de roupa confortável. Então, quando o Bruno está passeando sozinho, é bem descontraído. Se eu vou atender meus clientes, é para transmitir mais leveza, clientes de terapia. Quando eu for para a minha empresa, eu já coloco mais profissional. Eu vou variando minha roupa conforme o ambiente que eu vou encontrar. Se eu vou atender um cliente que eu quero como terapeuta, e eu quero que ele se abra mais, eu vou vir com calça jeans, camisa branca, que transmita paz e leveza. E eu tenho resultados bons assim mesmo, né? Sim, com certeza. Mas, e aí a questão de uso de objetos, concorda que também são interessantes? Fundamental. Eu gosto muito assim de trazer algumas visões do macro, né? Por que eu acho que é fundamental? Principalmente assim a questão da parte tecnológica hoje que está muito em alta, né? Em ambientes de tecnologia, de inovação, de velocidade, é show de bola. É muito legal tu agregar isso na tua imagem pessoal. Porém, aquele relógio antigo, aquele relógio, digamos assim, analógico, ele pode cumprir um papel muito legal quando tu tá num ambiente que precisa ser um pouquinho mais pragmático, precisa ser um pouquinho mais conservador e que precisa passar uma imagem que traga uma reflexão de segurança, né? Perfeito. Então, isso eu acho que são fundamentais. Outra coisa, o óculos, enfim, às vezes até o adereço como uma gravata pode ser importante para passar um pouquinho mais de credibilidade, segurança, né? Enfim, pode ser bem legal no uso do dia a dia e principalmente em determinados ambientes. Se uma pessoa, por exemplo, em que momento, que tipo de situação, uma roupa que puxe para o vermelho poderia ser usada mais? Pensando em um homem, tá? Pensando em moda masculina. O vermelho, ele pode trazer duas situações. Eu gosto de abordar isso principalmente em alguns ambientes que a gente precisa ter o foco em você. Por quê? Porque o vermelho, ele chama a atenção do cérebro, né? O vermelho, ele na interpretação das cores, ele é uma das cores que chama a atenção, cuidado, mas ao mesmo tempo, ele também é um ponto de foco. Então, a pessoa que está com um adereço vermelho, por exemplo, uma gravata vermelha, um lenço vermelho, um blazer vermelho, se bem utilizado e se for de forma intencional, isso pode ser muito legal, principalmente em lugares que você é novo, tá? Por quê? Porque a pessoa vai ter o interesse de saber o que é aquele vermelho. Perfeito. Inconscientemente e de forma, né, subconsciente, aquilo vai trazer alguma percepção e principalmente vai ficar marcado na cabeça da pessoa. Da mesma forma, se em um ambiente em que eu não deveria chamar a atenção, vamos lá, eu tô de gravata vermelha num casamento, tá? Eu chamo uma atenção desnecessária. Então é importante a gente entender o fator cor e ambiente, para a gente saber como a gente usar da melhor forma possível. Eu tenho um blazer vermelho
Esses dias eu estava usando lá no Maranhão e na Bahia, usei ele em palestras, mas Ah, era uma legal. forma bem intencional para chamar atenção mesmo, né? Perfeito. Então, aí numa delas usei o vermelho, o blazer vermelho, mas com uma camisa escura, preta, e no outro com uma camisa branca. Eu, pessoalmente, acho que as duas combinações ficaram interessantes. Mas o objetivo, sim, era chamar a atenção para o palestrante. Claro. Né? Não é roupa que normalmente usaria. Eu, Bruno. Né? Sim. Algumas pessoas vão usar sempre, né? Tá? Mas sendo intencional é bem interessante, né? Na medida que você entende como vai funcionando a psicologia humana e vai usando o conhecimento, né? Com certeza, na verdade a cor é a primeira coisa que a gente marca, né? Então, quando a gente precisa, principalmente, chamar atenção para nossa fala ou para nosso posicionamento ou para nossa colocação dentro de um ambiente, seja o evento qual for, a cor, ela, principalmente quando for uma cor chamativa, ela vai te chamar atenção, né? Ela vai te colocar no foco. Mesmo que a pessoa não tenha o foco intencionalmente em ti, ela tá prestando atenção em ti. Ela Perfeito. tá olhando para ti, ela tá cuidando do que tu tá fazendo. E assim, tem um estudo de Harvard que é muito legal, que fala sobre como a pessoa inconscientemente lembra da cor mais destacada ou mais diferente para ela quando ela tem que montar um quebra-cabeça. E isso é muito interessante, porque quando tu pega um quebra-cabeça lá de uma paisagem e tem um vermelho, a primeira coisa que a pessoa vai saber montar é a parte do vermelho. E depois o restante, É. né? Então isso é muito Porque interessante. a pessoa, quando usa alguma coisa muito mais destacada, ou ela vai se encolher ou ela vai usar aquilo como impulso. Se ela Exatamente. superar o medo de se destacar, aquilo vai se tornar um fator impulsionador. Com certeza. Então, eu aconselho, acho que você gostaria da tua opinião também, quando estão trabalhando, por exemplo, diga assim, a pessoa se vestindo bem para chegar numa reunião, tende a deixar ela mais segura, tende a Sim. deixar ela se sentindo com mais valor internamente, são mecanismos internos biológicos que fazem tu se comparar sempre no ambiente. Se tu está num ambiente que tu se sente igual às pessoas, tu se sente à vontade. Está num ambiente que você se sente inferior às pessoas, tu vai perder a Claro, performance. normal. Então, bem vestido vai estar muito mais adequado para ter autoconfiança e transmitir. Ele se sentir bem também. Exatamente, que é um dos fatores mais limitantes na comunicação, né? Ah, Quando tu se sente desconfortável em algum lugar, tu se bloqueia, tu se trava, né? perfeito. Mesmo que tu domine o assunto, mesmo que tu seja talvez o cara mais preparado para aquela reunião, se você se bloquear por alguma coisa, seja na tua vestimenta, seja por uma insegurança, ou seja por tu não se sentir pertencente àquele ambiente, e aí a roupa ela cumpre um papel muito forte social, né? De se colocar e se encaixar dentro do ambiente, isso vai bloquear muito ou vai bloquear as outras pessoas te diminuindo. E isso é um fator muito importante que quando a gente fala sobre o mundo dos negócios, a roupa ela tem um papel fundamental sim, porque ela é parte do teu posicionamento, é parte da tua comunicação não verbal. Eu até vou deixar uma dica aqui para quem está nos assistindo. Uma coisa que me ajuda muito, me ajudou muito, é a ideia de faz de conta. Se você estiver se sentindo inseguro, começa a fazer de conta, fingir que você está seguro. Vai no local, finja que está bem, se comunica, sorria como se tivesse, mesmo não estando. Circula no meio, vai no meio da calçada, vai no meio das pessoas, mesmo que internamente você não esteja sentindo. Na medida que você finge, você cria o estado, aciona o estado de segurança e daqui a pouco você está seguro. Com certeza. É um processo, né? A mente e o corpo tudo ligado. Franco, como é que é o processo teu aí de desenvolvimento dos teus vendedores? Porque não é fácil encontrar vendedores bons. Hoje tem uma carência grande de talento e eu lembro que nas tuas lojas, nas que eu visitei, eu via o pessoal bem disposto, bem atencioso, com boa vontade, né? Tanto homens como mulheres. Né? Você tem essa característica, uma loja masculina, mas tem homens e mulheres atendendo. Né? Como é que tu faz para desenvolver eles? Ah, isso eu acho que é uma coisa cultural nossa. A gente digamos assim, gosta de trazer pessoas diferentes para dentro do nosso negócio. Por quê? Porque existe a questão da empatia, simpatia, conexão. Então, quanto mais pessoas diferentes dentro do nosso ambiente de trabalho, mais a gente vai conseguir evoluir e principalmente se desenvolver. E traz
trazem algumas reflexões bem importantes. Quando a gente fala sobre o desenvolvimento da nossa equipe, a primeira coisa que a gente coloca assim como uma base é que eles conheçam o nosso negócio. Por que eu digo isso? Porque é o nosso negócio, meu e deles, né? Perfeito. E aí, quando a gente começa a pensar sobre como a gente quer que eles tratem os nossos clientes, como eles vão ter a melhor performance, quando eles vão ter os melhores resultados, depende muito do que eles vão, digamos, sugar dessa nossa cultura. Então, a primeira coisa que a gente faz é que eles façam uma, digamos assim, ambientalização dentro do nosso negócio. Para daí depois sim a gente falar sobre técnica, depois sim a gente falar sobre a consultoria em si, pensando em biotipo, dress code, forma de se vestir, como trazer toda essa informação. Por quê? Porque eles precisam primeiro se conhecer. Conhecer o estilo deles, conhecer a forma com que eles Passou gostariam de se o vestir. Moisés aí, Ah, tá te Moisa, assistindo aí, tá? é isso Abraço, aí. Moisés. O Moisés é um cara que tá 20 e poucos anos já conosco. Até esses dias a gente tava se confundindo, né, Moisés? É 23, é 22, é 21 anos. Enfim, ele tá aí basicamente desde que eu sou moleque dentro da empresa. E ele é um cara que pode falar muito sobre isso, sobre a nossa cultura do negócio, que é justamente, primeiro, o vendedor, para ele ter alta performance, ele precisa conhecer muito bem o produto. Ele precisa usar o produto, ele precisa saber sobre o produto. E aí, quando a gente fala sobre isso e falar sobre desenvolvimento, é justamente entender que primeiro a pessoa precisa entender, depois ela precisa usar, depois ela precisa validar isso para daí ela poder expor isso para alguém. Então, se o nosso vendedor não usar, não entender, não ser nosso cliente primeiro, ele não vai conseguir passar isso para o nosso cliente. Então a Sim. gente faz com que o nosso vendedor se torne um cliente da nossa empresa, né? Sendo atendido pelos nossos próprios consultores, fazendo um treinamento de vendas na prática mesmo, para que isso depois seja replicado de forma natural. Se torne uma cultura realmente dentro do nosso negócio. E na gestão, como é que é escolher quem é que vai ser teu parceiro? O que te leva a escolher? Lá em Erechim, vou colocar alguém. Como é que tu chega numa cidade, escolhe uma cidade para ampliar? Ou tu vai pela pessoa, tu vai pela cidade e procura alguém, ou tu vai pela pessoa e aí se adapta? Como é que é? Uh, Semana que vem, até fazendo um gestor também que eu gosto muito, que é bem pertinho de você, o Giliard da Galgobir. Eles têm barzinhos lá em Erechim, tem em Concórdia, tem em Chapecó, tem em Carazinho, e ele tem um perfil maravilhoso também, né? Também tem franchise, né? Como é que você legal. seleciona? Vou montar aqui. Agora buscando teu segredo. O segredo nosso, na verdade, é ter pessoas que primeiro se conectem com a nossa visão de vida. O que a gente fala muito aqui, meu pai sempre falou isso: pássaros de penas semelhantes voam em conjunto, né? Então, a primeira coisa que a gente fala é que a gente precisa se conectar com as pessoas. Porque não adianta eu ter a minha cultura como empresa e chegar uma pessoa que tem todas as habilidades profissionais, pessoais, mas que ela não pensa no sentido de que a Dom Juan quer chegar lá fazendo um caminho determinado. E tem vários caminhos para chegar Certo. para o sucesso. Então, a primeira coisa que a gente vê é como a pessoa pensa, como ela se coloca, como ela vê no mundo dos negócios. Porque essa cultura é uma coisa que dificilmente tu muda na pessoa, né? Aham. Que é a visão dela sobre o mundo que a cerca, né? Então, isso é um ponto muito importante quando a gente faz a seleção do nosso pessoal. O segundo ponto é se tá com tesão no negócio. Eu sempre digo. A gente primeiro tenta não vender. Ah, Meu pai sempre falou isso. Mano, primeira coisa que tem que falar sobre alguém, sobre o teu negócio é tenta não vender. Depois, se a pessoa, depois de tu, digamos assim, jogar ela lá no chão e ela ainda quiser o negócio, opa, beleza. Esse é o cara que a gente tem que jogar pra frente. Porque daí a gente vai entregar o nosso segredo do nosso business, né? O nosso sim, core, sim. o nosso detalhe na prática. O que a gente faz? A gente sempre faz mapeamentos de prazo. E aí a gente busca muito por indicação. Como a gente, meu pai tá há mais de 35, 40 anos no mercado, surgem muitas oportunidades para ele. Por quê? Porque todos os fornecedores hoje querem trabalhar conosco. A maioria dos fornecedores hoje querem vender para a gente. E muitos desses próprios fornecedores mapeiam as praças em que eles têm alguma dificuldade.
em que eles têm alguma necessidade, ou que eles não conseguem posicionar as marcas deles, que já são nossos parceiros de 25, 28 anos, para daí a gente fazer esse posicionamento, porque eles confiam na Dom Juan, né? Eles confiam de como a Dom Juan vai trabalhar com as marcas deles. Então isso se torna muito importante. Então a gente avalia pessoas, avalia oportunidades e principalmente lacunas. E isso é uma das coisas que mais o mercado tem hoje em dia. Sim, o teu fornecedor ele tem interesse em entrar, vamos imaginar, em Caxias. Ele quer vender lá. E ele vê que tem mercado, tem possibilidade, mas não está entrando. Aí ele sabe que você vai ser um cara que vai movimentar aquela situação. Perfeito. Tá? Excelente. Uma boa estratégia. Boa estratégia. Claro. Tá? E agora, você, eu vi que nos últimos tempos também está trabalhando muito com branding, né? Você está promovendo mais isso com grupos? Como é que é? Deixa eu fazer um comercial para ti. Hoje, assim, por agenda tá meio complicado, brincadeira. A gente tá, eu tenho algumas mentorias, né, e algumas consultorias que a gente faz muito focado em posicionamento de curto, médio e longo prazo com os nossos clientes. Muitos deles já são nossos clientes internos em que a gente trabalha, né, principalmente aí na moda masculina, nos homens mesmo, porque o homem ele tem uma dificuldade muito grande de se posicionar e saber como montar um guarda-roupa de forma eficiente, como ele não gastar dinheiro, né, sem trazer performance, ou seja, resultado para ele, porque o homem ele não tem a vaidade de usar a roupa para se autopromover diferente da mulher. E o homem, sempre quando ele vai comprar, ele é primeiro racional, depois emocional, o que é um problema, né? E faz ele muitas vezes comprar errado. Geralmente vai tentar se promover, porque a autoestima do homem não está tanto na aparência, ela está nos resultados que ele entrega, né? Exatamente. Então é diferente a cabeça, né? Claro, e a mulher é totalmente contrário, ela é primeiro emocional, depois racional, né? Isso. Então, ela prova um monte de roupa, gosta de todas e no final ela, não dá pra pagar todas, então vou comprar essa. Então, o homem já não, eu quero uma camisa, ele já sabe que ele tem dinheiro pra comprar uma camisa e depois, quando tu muda o estado de humor dele, ele faz a transformação. Então, o que eu tenho trabalhado muito no branding, assim, com os nossos clientes, é justamente esse posicionamento para que eles se sintam confortáveis fazendo as escolhas deles. Né? Então eu ensino ele na prática o que ele deve vestir e aí em cima disso a gente vai construindo o que ele gostaria de vestir em cima daquela imagem pessoal que ele precisa passar. Seja mistério, seja credibilidade, seja segurança, seja ousadia, inovação, enfim, a gente cria esses posicionamentos com os nossos clientes em cima das regras de vestimenta que vão trazer melhor performance para eles. Vamos aproveitar aqui, porque todo mundo que entra nas lives ou assiste depois, quando está no meu perfil, está buscando liderança, gestão, sucesso, se destacar, crescer. Vamos aproveitar, e eu sempre gosto de aproveitar com as pessoas. Se eu te perguntasse assim, vamos dar conselho para alguma pessoa crescer na carreira, pode ser? Vamos. Que conselho tu daria? Eu daria... Estou falando com um vendedor mesmo, um conhecido. Tá? A primeira coisa que eu daria de conselho, e que foi um conselho que me deram, encontra um guru. Encontra alguém que já está no lugar onde você gostaria de estar. E principalmente, copia o que esse cara está fazendo. Copia em que sentido? Não copiar na prática, né, de fazer exatamente o que o cara está fazendo, mas entender que tem algumas ações, algumas... Exatamente. Né? Aquele caminho da trilha, né, que você pode seguir também para chegar naqueles resultados. Eu acho que essa é a dica assim, mais importante que eu recebi na minha vida, porque fez uma virada de chave fundamental, que foi que eu achava que eu tinha que fazer as coisas do meu jeito. Ok, eu até posso fazer as coisas do meu jeito e isso pode dar certo. Mas se a gente olhar para pessoas que estão na nossa frente ou já chegaram aonde a gente gostaria de chegar, a gente facilita muito esse processo e as frustrações do caminho vão ser muito menores. Tem um livro muito antigo. Quando eu era gurizão, eu gostava de ler muitas coisas para psicologia, mente, esoterismo, magia, de tudo. E tem um livro antigo de mais de 500 anos atrás, chamado Dogma e Ritual de Alta Magia. E eu lembro que dentro do livro enorme, tá, cheio de símbolos sagrados e tudo mais, tinha uma dica ali. Se você quiser se destacar, crescer, você teria que observar uma pessoa que você admira, que você quer ser. Observa ela. Tá? Então, focava em observar, para pegar o modelo dela na tua mente.
Segundo lugar, tu ia imaginar sendo ela. E isso 500 anos atrás. Tá? Tudo que nós falamos na PNL, neurociência e tudo mais. Tá? Então, primeiro, observar. Segundo lugar, imaginar. E terceiro, copiar. Imitar ela no dia a dia. É mais ou menos o modelo de modelagem da PNL hoje. Né? Você vai... É a mesma base. É a mesma base. O que eu digo sempre assim, beleza, tu quer ter os meus resultados? Faça o que eu faço. Ponto. É só fazer o que eu faço que tá tudo certo. Então, e aí é o difícil, né? Porque replicar resultado é replicar as ações diárias que trazem aquele resultado, né? Então, quando a gente fala muito sobre essa questão de tu ter um guru, é entender o que ele tá fazendo. Não querer só os resultados dele, é estar disposto a galgar da forma com que ele fez tudo aquilo para ele conseguir consistentemente atingir aqueles resultados, né? Então, para quem está nos assistindo, vou deixar só uma lembrança. Observe as pessoas que você admira, que você respeita, começa a observar como é que elas pensam, como é que elas imaginam as coisas, como é que elas processam as ideias. Tenta escutar elas pessoalmente ou através de vídeos, livros, para poder entender o modelo mental delas. Perfeito. Segundo lugar, se você puder, desenvolva muito a tua comunicação verbal, mas não verbal também. Vai atrás de cursos, treinamentos, não só de oratória, mas também de marketing pessoal, de comunicação não verbal, tudo que você puder. Né? Em terceiro lugar, aprenda a lidar com gente. Você tem um trato muito bom com pessoas, Franco. Tua irmã também é muito tranquila para lidar com gente. Daí isso é de família, né? Tem que ser, né? O fruto nunca cai muito longe do cacho, né? Então, meu pai e minha mãe, eles sempre foram muito bons pessoas, então eu e a Cacá, a gente acabou, digamos assim, desenvolvendo essa habilidade porque a gente tinha os nossos gurus em casa, né? A gente sempre recebia muitos elogios dos nossos pais, né? De pessoas que conheciam nossos pais. Nossa, teu pai é sensacional, nossa, tua mãe é fantástica. E a gente foi entendendo que existem algumas formas da gente fazer as coisas e que com alguns caminhos e respeitando todo mundo, a gente consegue chegar onde a gente quiser, sem passar por cima de ninguém. Isso foi uma das coisas que sempre ensinaram em casa pra gente. Tu pode atingir teus resultados, tem espaço para todo mundo, tu não precisa passar por cima de ninguém e com certeza, assim, fazendo esse caminho, as pessoas também vão te admirar, né? Isso. Então sejam pessoas admiráveis. E na verdade, assim, a gente agradece, né? Porque tem pais bons, é uma bênção, mas mesmo tendo bom pai, se a pessoa não tem a alma humilde, se você não tivesse a alma humilde para escutar e apreciar o conselho dos pais, não adiantaria nada os pais serem legais. Tá? E como nós estamos chegando perto das 9 horas, eu já vou deixar um convite para o pessoal semana que vem, só que semana que vem vai ser na terça-feira, dia 15, 20 horas, Giliar, é o proprietário, gerente das Galgubir. Se você tiver em Erechim, tiver em Concórdia, Chapecó, vai nesses barzinhos, vale a pena. E ele vai falar sobre gestão, sobre bares, muitas coisas interessantes. Como você está passando uma imagem muito positiva do negócio, e nós estamos falando de tratamento, eu vou levando para o final usando uma frase chinesa, muito antiga, não do tempo do comunismo, mas muito anterior, do tempo sábio da China, que diz assim, aquele que não sabe sorrir não deve montar um negócio. Né? Entendeu? É bem o perfil. Então, eu vou deixar já um abraço para todo mundo que esteja junto conosco, agradecer a presença, o carinho, siga a gente, Bruno Krug, Franco Fontoura, e vamos aproveitar tudo que você puder de conhecimentos e aplicar na tua prática. Espero que tua noite seja abençoada e teu final de semana maravilhoso. Franco, te deixo a palavra final aí para ir encerrando nossa live de hoje. E antes de tudo, muito obrigado pelo teu carinho, por ter aceito o convite. Eu que agradeço, né, Bruno? Eu acho que a gente poder contribuir, devolver um pouquinho é sempre muito importante, porque eu acho que isso é uma coisa que agrega tanto para as pessoas que estão recebendo quanto para a gente que está passando. Mas eu gostaria muito de agradecer assim, por essa oportunidade de falar um pouquinho sobre a minha história, falar um pouquinho sobre a nossa empresa, falar um pouquinho sobre os nossos valores e principalmente os nossos pilares. Porque eu acho que quando a gente pode contribuir, a gente deve contribuir.
né? Meu pai sempre falou isso, mano, aonde você puder estar contribuindo, contribua, porque isso não é só bom para ti, é bom para o mundo. E a gente quer sempre ter um mundo melhor. E a Dom Juan tá aqui justamente para fazer isso, que as pessoas que estão dentro da nossa empresa sejam felizes e atinjam sonhos, e que os nossos clientes sejam valorizados e que a gente consiga fazer com que eles também atinjam os sonhos e os objetivos deles através da nossa consultoria, através da nossa curadoria e principalmente do nosso sorriso no rosto para atender eles. Perfeito. Quando for a Passo Fundo, vou te visitar e tomar um cafezinho e te Já levar tá um combinado. exemplar. Um grande Bom, show, abraço, show de bola, eu abração para quero. todos aí e obrigado e continua com o teu jeito de ser, tornando o mundo melhor, Franco. Um abraço para ti Obrigado, eu também. que agradeço. Tá? Obrigado Tchau a mesmo. todo mundo. Até a terça-feira que vem. Tchau, tchau. Até mais, pessoal.